Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Prof. Sost do canal Bem na Bio, e eu gostaria de você muito focado agora para uma revisão para uma das maiores universidades desse país maravilhoso, a UEM, Universidade Estadual de Maringá. Também uma das mais concorridas desse Brasil. Então, vamos tentar desmistificar alguns assuntos para a prova da Universidade Estadual de Maringá. Se você não conhece o canal, se inscreva, conheça, veja aulas anteriores sobre outros vestibas aqui do nosso estado do Paraná. Deixe seu like se você gostar, indique para um amigo se ele for fazer o UEM, já que é uma prova bem específica. Adoraria chegar aqui e falar para você, cara, o UEM é molezinha, o UEM é de boaça, mas infelizmente não. Ela é bem, mas bem exigente. Você vai falar, o Sost, mas mudou a prova, menor número de questões agora. Eu vou falar, mas mesmo assim, não acredito numa mudança num perfil muito extremo da prova da UEM. Então, numa questão, você vai ter algumas parciais mais tranquilinhas, mas o resto é médio e difícil, com uma certa malemolência e malandragem para você ter que julgar itens. Então, acompanha comigo e eu quero desmistificar inicialmente citologia, uma área da biologia que você adora estudar, que é a parte que estuda as células. Eu fiz um esqueminha aqui, bem esqueminha de uma célula chamada de eucariótica. Então você tem em mente aquela distribuição de diferenças entre procariotos e eucariotos. Os eucariotos são mais complexos, as células geralmente têm um tamanho maior, um volume maior. As células têm um sistema de endomembranas, tem um núcleo ali onde individualiza um tal de material genético. E nas células, o material genético é o ácido desoxirribonucleico, ou seja, DNA. Esse DNA ele vai ficar compactado no interior, formando aquelas unidades chamadas de cromossomos. Nos eucariotos, esse DNA se associa a proteínas histonas, e aí essa compactação ela vai permitir que essa molécula muito grande fique compactada ali, pituquinha, no interior desse tal de núcleo. Nas células ainda a gente encontra uma unidade que é essencial para a produção das proteínas, que são os ribossomos. Tanto nos eucariotos quanto nos procariotos existem ribossomos. Existe diferença no tamanho. Os ribossomos das células eucarióticas são maiores. Tem um tamanho de 80S, um coeficiente de medir esse tamanho. E nos procariotos um ribossomo menorzinho, 70S, mas tanto o eucarioto quanto o procarioto tem ribossomo. Lembrando que o ribossomo é formado de RNA e proteínas, lembrando que na célula eucariótica, lá dentro do núcleo interfásico, é visível uma regiãozinha chamada nucleolo. E o nucleolo é um centro de formação dos ribossomos. Alguns cromossomos, por exemplo, do nosso cariótipo, tem aquela região na zona site, e aquela regiãozinha lá tem um espaço específico, que é a região organizadora do nucleolo, e lá você tem um centro de formação dos ribossomos. Os procariotos não têm nucleolo, mas eles têm informação genética no DNA para a produção ali do RNA ribossômico, das proteínas, e aí formar os seus ribossomos. Então tem nos procariotos, tem nos eucariotos, tem diferença em relação ao seu tamanho, e nos eucariotos, formação nessa região específica chamada nucleolo. Aqui nós temos a membrana plasmática ou plasmalema, individualizando esse espaço da célula. Independente da célula, vai existir uma membrana limitando o seu espaço. Independente da célula, vai existir um material genético. Independente da célula, vai existir ribossomo. Então, toda a célula possui membrana, material genético e ribossomos. Seja ela célula procariótica, seja ela célula eucariótica. Então, cuidado com essas diferenças iniciais. A gente já começa na pancadaria, pensando na estrutura da célula e questões que a UEM possa trazer para vocês. Depois eu vou subir 3 questõezinhas, aprofundando diferentes termos e conhecimentos, aprofundando alguns mecanismos que vão ocorrer aqui, alguns processos biológicos que vão ocorrer
e ainda aprofundando detalhes de divisão celular. Então fique até o fim, veja as questões, e eu não quero assustar você com a questão, mas eu quero te mostrar uma realidade. Então, a UEM, sim, é o vestibular mais exigente em biologia desse país. Está exagerando, Sost? Foi, até as últimas edições, extremamente exigente. Você que faz UEM, você que é fanático pela UEM, sabe do que eu estou falando. Eu sou fã dessa universidade, eu fiz meu doutorado na UEM, então eu curto muito a UEM, fanático por UEM, e quero que você também estude nessa universidade. Então, vem comigo! Membrana! Essa estrutura aqui chamada de membrana vai separar o meio extra do meio intra. E aí, características básicas. A membrana tem uma composição lipoproteica, predominantemente formada de lipídios e de proteínas. Bicamada de fosfolipídios. Fosfolipídio tem uma região polar, voltada aqui para o meio... Vamos fazer de conta que aqui é dentro da célula e aqui é fora da célula. E essa cabecinha polar vai estar em contato ali com aquele meio aquoso. E aí, entre os fosfolipídios, proteínas, naquele modelo de mosaico fluido de Singer e Nicholson. E aí, sorte, predomínio de lipídios e proteínas. Os principais lipídios são os fosfolipídios, mas nas células animais, aquele grande destaque para o colesterol também aqui. Quando nós pensamos na membrana plasmática lipoproteica, você vai falar assim, a membrana separa o meio intra do meio extra. Perfeito? Permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Capacidade de selecionar o que vai entrar e o que vai sair das célulazinhas. Você vai associar com essa membrana. E aí, obviamente, quando fala em permeabilidade seletiva, é muito comum trazer a lembrança dos transportes. Quem fez federal, por exemplo, teve uma questão falando em transporte ativo e transporte passivo. Quando que eu tenho transporte ativo? Quando eu movimento uma substância contrária ao seu gradiente de concentração e para isso eu gasto energia extra na forma de ATP. E para isso eu uso proteínas, que são permeases, que são proteínas carreadoras. Então, se eu encontrar o EM, eu encontro lá transporte ativo, contrário ao gradiente de concentração, gasta ou usa ATP, uso de permeases ou proteínas carreadoras. Na célula, existem também canais chamados de canais iônicos. E esses canais iônicos, eles podem não ter portinhas seletivas e ficam sempre abertos ali. Então isso é um canal iônico. Uma proteína carreadora, uma permease, é uma proteína que interage com a substância, se liga à substância que vai ser transportada e lança ela para um determinado local, para um determinado meio. A bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de proteína carreadora que executa transporte ativo. 3 sódios lançado para o meio extra, 2 potássio para o meio intra, mantendo uma diferença de concentração entre os meios intra e extra. Ah, mas a prova falou em transporte passivo. O transporte passivo, as substâncias se movimentam apenas com a sua energia cinética. Eu não vou ter uso de ATP. Não gasta ATP, ou seja, não existe gasto de energia extra na forma de ATP. Mas pode usar permease, Sost? Eu vou falar sim. Pode usar canal iônico? Eu vou falar sim. A substância pode passar entre os fosfolipídios? Eu vou falar sim. Então você tem permeases aqui também? Sim. Lembra daquela difusão tal de facilitada, que pega a substância e joga de um lado para o outro? Só que aqui é a favor do gradiente de concentração. E aqui é contrário ao gradiente de concentração. Ou seja, no transporte passivo, essa permease trabalha movimentando a substância de onde tem mais para onde tem menos e não consome ATP. Aqui a permease trabalha
transportando a substância de onde ela está em menor quantidade para onde ela está em maior quantidade, gastando energia extra na forma de ATP. Então cuidado que esse nomezinho permease pode aparecer tanto no transporte ativo quanto no transporte passivo, naquela difusão chamada de difusão facilitada. A osmose era o movimento de água do meio hipo para o hiper através de uma membrana semipermeável. E a membrana plasmática ela é semipermeável. Permeável ao soluto? Não. Permeável ao solvente na situação da osmose. Ao solvente. Água é o solvente universal e faz esse movimento do meio hipo para o hiper. Tá, mas se a prova for mais específica aqui. Se for mais ainda específica, células eucarióticas, é muito comum a gente ver aquela diferença entre células animais e células vegetais. Então, externa à membrana plasmática nas células vegetais tem a parede celular, que vai dar sustentação, forma, resistência. Nas células animais, existe esse tal de colesterol, que é um lipídio esteroide, componente da membrana, que não tem nas células vegetais. Então, cuidado com esse ping-pong entre procariota e eucariota, célula animal e célula vegetal. Vamos para o citoplasma. O citoplasma é aquela região aqui interna. Então, geralmente, a gente tem aquela divisão geral na nossa mente de algum momento da nossa vida estudantil. Membrana, citoplasma e núcleo. Esse citoplasma tem uma parte gelatinosa, chamada de hialoplasma, citosol, hialoplasma ou citossol, mais o que nós chamamos de organelas. Quando você pensa em organelas, muitos autores vão definir a organela como uma estrutura envolta por membrana. Outros autores vão falar que existem organelas envoltas por membrana e outras que não são envoltas por membrana, como ribossomos e centríolos. Então isso é meio... aí depende da interpretação. A prova vai chamar de componentes celulares as tais organelas. O próprio núcleo é uma organela, e geralmente uma das maiores e bem visíveis. Na maioria das células eucarióticas, o núcleo é a maior organela. É uma estrutura envolta por membrana, limita ou individualiza ali um material genético. Lá a gente vê algumas estruturas e coisinhas legais. Agora, essa parte gelatinosa aqui do hialoplasma tem umas estruturas de sustentação que a gente vai chamar de citoesqueleto. No citoesqueleto você vai encontrar a capacidade de manutenção da forma, de movimentação, de manutenção da posição das organelas e dos componentes ali, tráfego de vesículas, vesículas que se prendem a tubulinas, proteínas dos microtúbulos. Então tem 3 componentes lá, microtúbulo, filamentos intermediários e microfilamentos de actina. Então essas estruturas entrelaçadas vão dar suporte, sustentação e resistência à célula. Nós olhamos para a célula e vai existir, além daquele ribossomo, um pensamento de uma rede aqui, ó, de membrana, que a gente chama geralmente de retículo. Então existe o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Quando eu penso em retículo, é uma rede para o interior do citoplasma. Na face externa aqui do retículo, eu posso ter ribossomos aderidos. E aí eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que vai sintetizar proteínas, substâncias que vão ser direcionadas nas células. Proteínas do tipo exportação, do tipo secreção. Eu tenho o retículo endoplasmático liso, que não tem ali a participação dessas unidades. E no retículo liso existe a detoxicação no sentido de quebrar, por exemplo, álcool, substâncias químicas tóxicas, produção de lipídios, de fosfolipídios, produção de esteroides. Essas substâncias serão sintetizadas no retículo liso, os lipídios, e as proteínas no retículo rugoso. Então a UEM às vezes faz essa diferenciação que você lembra aí de algum momento da sua vida estudantil, eu espero. O retículo geralmente ele está em continuidade com um tal de aparelho ou complexo de Golgi, em homenagem a Camilo Golgi, conjuntinho de bolsas, sáculos ou cisternas achatadas que vão
empacotar substâncias que vão direcionar e estarão associadas à secreção celular. Também o complexo de Golgi está associado à formação dos lisossomos. A UEM já separou uma classificação em lisossomo primário e lisossomo secundário. O lisossomo primário seria a bolsinha ali, envolta por uma membrana, que tem bombas de hidrogênio na sua superfície, que bombeiam o hidrogênio para o interior e criam um ambiente ácido no interior do lisossomo. Já que a parte gelatinosa e holoplasma, citosol, o pH ali é próximo à neutralidade, próximo 6,8, 7,2, próximo a 7. E aqui você tem muitas bombas de hidrogênio que jogam esses íons para esse espaço chamado lisossomo e tu cria um ambiente ácido lá. Tanto que o grupo de enzimas que ficam ali no seu interior e trabalham são chamadas de hidrolases ácidas, para a digestão de carboidratos, de proteínas, para a digestão de lipídios, já que você lembra que a função geral do lisossomo, lise, quebra, soma corpo. Então ele vai realizar a digestão intracelular. Quando o lisossomo se funde com o vacúolo digestivo, quando ele se funde, com o fagossomo, ele forma o vacúolo digestivo, ou lisossomo secundário. Então eu tenho a participação do fagossomo, o corpinho lá de fagocitose, mais o lisossomo, aí eu formo o vacúolo digestivo ou o lisossomo secundário, quando ele está ali em ação de digestão. E quando ele está nessa ação de digestão, eu vou tendo degradação de substância. O que é útil, vamos tentar utilizar, tentar usar, reaproveitar. O que não é útil vai formar o vacúolo residual, se fundir com a membrana e lançar para o meio extracelular, num tipo de exocitose, lançar para fora o que não é desejado. Então, a gente tem isso aqui, estruturas membranosas nas células com funções ou finalidades. Claro que existem outros componentes, como eu citei, não envoltos por membrana. O ribossomo é um deles e o centríolo também é um componente celular não envolto por membrana. Também tem a participação de proteínas como tubulina, também tem uma composição de 9 trincas de 3 microtúbulos e estará associado à formação de cílios, à formação de flagelos, à formação do fuso mitótico ou acromático para a divisão celular. Então, os centríolos, os ribossomos, são estruturas celulares não envoltas por membrana. Então, nós teremos aqui alguns detalhezinhos pequenos. Falou em proteína tubulina, forma os microtúbulos. Fazem parte do centríolo, fazem parte dos cílios, fazem parte do flagelo, fazem parte do citoesqueleto, os microtúbulos. No citoesqueleto são as estruturas que têm o maior diâmetro, mas aí eu estou falando em unidades microscópicas bem pitucas, para a gente visualizar e ter uma noção da função ou finalidade, tá bom? Se eu olhar e chamar o núcleo de uma grande organela da célula eucariótica, algumas células eucarióticas têm mais de um núcleo. Algumas células eucarióticas perderam o núcleo durante a sua especialização. E o exemplo clássico são as hemácias dos mamíferos, que são anucleadas. Então, durante a formação, teve a expulsão ou eliminação dessa unidade, chamada de núcleo. Nas células eucarióticas, é o centro de armazenamento do material genético, de controle da síntese de proteína, de controle dos mecanismos da divisão celular. Então, a gente terá uma visão desse núcleo. Ele é chamado de interfásico porque ele se encontra naquele período chamado de interfase. A interfase é o período de preparação e é subdividida em G1, S e G2, sendo que a fase de grande destaque é a fase S por causa de uma intensa atividade de duplicação do DNA. Se a UEM vier na voadora, a gente vai tentar se defender, porque
Alguém pode falar assim que a célula tem o seu tempo de vida entre interfase e divisão. E a isso chamamos de ciclo celular. Então o ciclo celular pode ser uma visão geral desse tempo de vida da célula. E a gente tem pontos de checagem, ou checkpoints, ponto de checagem. Nós teremos um ponto de checagem aqui, ao final dessa tal de G1. A célulazinha está ali, solitária, e de repente mecanismos biológicos, sinais, nutrientes, hormônios, fatores de crescimento vão dar um start para uma intensa atividade de síntese de proteína e para uma preparação para ela se dividir. Então, esse ponto de checagem é um ponto para ver assim, cara, tá tudo certo aí, moçada. Podemos continuar o rolê aqui porque nós vamos se dividir. É o momento mais importante da vida da célula, a sua divisão. Formar células filhas geneticamente iguais, no caso da mitose. E aí esse ponto alto é a divisão. Mas ela vai investir a maior parte do seu tempo em interfase. Então aquilo que você aprendeu em algum momento da sua vida estudantil, que o tempo de vida da célula interfase é bem maior que o período da divisão. Isso geralmente é extremamente comum. Nas células embrionárias, ali quando está naquela divisão, no início do desenvolvimento embrionário, as interfases são mais curtas, são mais curtinhas. Porque a divisão é muito rápida e acelerada, porque o animalzinho, o ser pluricelular, está crescendo, está consumindo muito. Mas senão essa interfase é caracterizada como mais longa, ou bem longa. Sim, e mesmo lá a interfase também acaba sendo assim um tempo corriqueiro maior que esse tempo de divisão. Mas a divisão é mais acelerada durante a vida embrionária. Agora foca em mim. Interfase, período de preparação, período que antecede a divisão. G1, intensa síntese de proteína. Chegando no final da G1, ponto de checagem. Tá tudo bem? Vamos para a próxima fase importantaça. Duplica DNA. Você vai falar, beleza. Cara, duplicar o DNA é um passo monstro, quase que sem volta, porque, duplicou o DNA, você investiu um monte, você gasta ATP, você tem uma preparação intensa, um monte de enzima de reparo, um monte de galera trabalhando, e aí você vai para G2. Também você tem um ponto de checagem. Você vai falar, caraca, mais um ponto de checagem, um checkpoint. Nesse ponto de checagem também a galera vai falar assim, tudo certo, e aí, beleza? Deu certo, DNA tá perfeitinho, tudo duplicado, nada equivocado, uhul! Partiu divisão. Aí nós teremos, depois dessa interfase, uma divisão que a gente vai conhecer como divisão nuclear, mitose. Então, geralmente G1, G2, término da síntese de proteína, checou, analisou, viu, cara, podemos ir para a prófase, podemos ir para a metáfase. Você vai falar, sim! Aqui na mitose, geralmente você tem aquele esqueminha da mitose. Uma célula diploide humana, divide-se, forma duas geneticamente iguais. E nesse período aqui, nesse espaço, você tem pró, meta, a Ana telefonar. Ou prometi a Ana telefonar. Ai, que fofo. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aquele rolê. Prófase é a primeira, metafase, meta meio, anafase, telos. Telos, fase final. A mitose é uma divisão nuclear. Célula procariótica faz mitose? Não, porque não tem núcleo. Aqui, metáfase e anáfase, você também tem outro ponto de checagem. Eu não escrevi por causa do espaço, daí eu economizei puxando uma seta. Então tem ponto de checagem aqui o final G1, tem ponto de checagem o ponto final G2, tem ponto de checagem metáfase e anáfase. Lembra da formação da placa equatorial? Os cromossomos alinhados. Os microtúbulos as fibras do fuso mitótico, os microtúbulos, presos ao cinetócoro do centrômero, eu adoro biologia, e aí as fibras encurtam para separar cromátides irmãs. Então eu vou ter um ponto de checagem para ver se não ficou nenhuma cromática para trás, para ver se não deu um erro, porque se dá erro aqui, pode dar erro lá, e uma célula ser formada com mais e outra com menos cromossomos. Então você também terá aqui
ponto de checagem, para dizer, opa, vamos tentar reparar, tem como reparar, tem como parar, se não tem, durante esse período, interfase e mitose, pode-se desencadear aquele processo chamado apoptose, que é a morte celular programada. Tipo assim, apertar um botãozinho, na verdade sinais que partem lá da mitocôndria, e aí uma cascata enzimática e uma morte celular programada para evitar que essa célulazinha anormal possa se multiplicar, possa promover a formação de tumores, de cânceres, porque quebrar o controle desse ciclo, perder o controle total desse ciclo, está associado à formação dessas células tumorais, dessas células cancerígenas. Então os pontos de checagem são pontinhos ali para fazer um controle de qualidade da célula e falar, tá tudo certo, continua aí, brilha, brilha, estrelinha. Prófase, metáfase, anáfase. Essas duas mais importantes. Metáfase, cromossomos ali alinhados na placa equatorial, encurtou a fibra, rompeu o centrômero, separou cromate de irmã, migrou para o polo oposto. Telófase, oposta à prófase, reaparece núcleo, na telófase reaparece nucleolo, e ali depois tem a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Centrípeta, fora para dentro, e aí, pum, células animais. Centrífuga, dentro para fora, células vegetais, por causa daquela limitação da parede celular. Então você vai ter isso importante. E a mitose é uma divisão equacional, mantém constante o número de cromossomos. Meiose, você vai falar, cara, a meiose é uma divisão para a formação de gametas nos animais, para a formação de esporos nos vegetais. A meiose tem, obviamente, uma importância hereditária, tem uma importância evolutiva. Você vai falar, por que, Sochi? Porque na meiose você tem uma redução da ploidia das células, porque ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e quando separa os cromossomos homólogos, você transforma a célula diploide em haploide. Separou o cromossomo do par. É verdade. Numa célula diploide humana tem 46 pares de cromossomos. Veio a meiose. Primeira etapa, chamada de reducional aqui. Tu vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Tu vai ter depois a parte equacional. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. A galera fala que essa divisão 2 tem eventos idênticos à divisão mitótica, que é equacional. Agora, palavrinhas como crossing over, palavrinhas como pareamento de homólogos, palavrinhas como separação dos homólogos. Eu vou pôr aqui homólogo, e para não esquecer, homólogo, pareamento, ponto vírgula, separação. E isso é típico de meiose. Uma divisão que reduz a ploidia das células. Por exemplo, se eu pensar na vida animal, reduziu a ploidia, forma a gameta e depois a fecundação reestabelece a ploidia, por exemplo, da nossa espécie. Então, fica ligado com esses termos, com o acontecimento de cada uma das coisas. Você fala, tava acelerado só. Eu vou falar, reta final, cara, o EN é domingão. Então eu preciso recuperar aí coisas que você já tá numa luta imensa estudando. E eu queria abrir a sua mente para esse pensamento aí. Passamos por diferentes áreas e agora vai subir teste. E eu vou aprofundar alguns detalhes aqui da divisão, dos componentes celulares, de tipos de célula. Então acompanha, porque agora vem a cereja do nosso bolo aí na citologia, vendo como apareceram parciais na UEM. Então acompanha comigo o teste número 1. Número 1, considere os elementos figurados mononucleados que possuem a capacidade de emitir pseudópodes e que pertencem a um tecido humano originado do mesoderme. Assinale o que for correto sobre essa descrição. Elemento figurado, mononucleado, monócito, mononucleado, monócito, mononucleado, monócito. Vamos lembrar dessa célulazinha? Vamos lembrar dessa célulazinha. Vamos lembrar.
01, refere-se às células que utilizam o citoesqueleto e o lisossomo para realizarem suas funções. 02, menciona as células de um tecido conjuntivo. 04, cita células especializadas na secreção de histamina e de heparina. 08, refere-se às células de um tecido com matriz extracelular líquida. 16, refere-se a um conjunto, 16, cita células em cujo núcleo ocorre a transcrição e em cujo citoplasma ocorre a tradução. Essa UEM é muito da hora, né? Percebeu? Ele já dá no enunciado uma coisa estranha para tentar embolorar sua mente. Ah, elementos segurados mononucleados, monócito. Consegue lembrar? Monócito. Tem lá leucócitos, células brancas do sangue, bem mole, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e linfócito. Foco no monócito, que é uma célula fagocitária. É uma célula que vai sair da corrente sanguínea. No tecido conjuntivo vai dar origem a macrófago, lá no tecido conjuntivo ósseo ao osteoclasto, lá no sistema nervoso as micróglias. Então a função dessa célula aí, desse sistema, desse mononucleado, dessa coisa aí, é executar esse processo de fagocitose. Perdoa que eu inverti aqui. Fagocitose. Muito bem. Vamos pensar nesse trem aqui. 01, falou o quê? Refere-se às células que utilizam o citoesqueleto e os lisossomos. O citoesqueleto vai executar a movimentação. Puxa uma seta aí no citoesqueleto, movimenta no seu cérebro. Movimenta. Então o citoesqueleto tem os microfilamentos de actina. E os microfilamentos de actina, eles são importantes para a execução desse arrastar, de promover uma movimentação. E aí a célula sim executa o movimento. E aí você vai falar, só achei o lisossomo. O lisossomo está associado à digestão intracelular. Então você tem aquela imagem, mais ou menos, de um macrófago. O macrófago é o resultado da fusão de vários monócitos. Ele tem aqui diferentes núcleos, vem dessa fusão. E aí tem uma bactéria aqui e ele está emitindo um pseudópodo e vai abraçar. E ali no interior tem muitos lisossomos que se aproximam. Lisossomo primário tem a estrutura, tem a enzima, fundiu com o fagossomo, que é o corpinho de fagocitose. Então aquela estrutura ali foi fagocitada. Está aqui e está aqui a BAC. E aí esse é o fagossomo. Mais o lisossomo que se funde ali para liberar as enzimas para garantir a digestão, você tem o vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. E aí vai ocorrer a digestão intracelular. Parcial 01 é nossa UEM. 02, menciona as células de um tecido conjuntivo, os elementos figurados do nosso sangue. E o próprio sangue tem uma parte líquida chamada plasma. E essa parte líquida chamada plasma ocupa espaço entre as células. Então, sim, eu vou considerar uma variedade de tecido conjuntivo. Cita células especializadas na secreção de histamina e heparina? Não, porque essas células de origem, aí como os monócitos, não têm essa função. Quem secreta heparina, histamina, bora lá, basófilos são bem associados a isso. E também o mastócito no tecido conjuntivo. Só que eles têm uma origem, aí, segundo autores, diferentes. Então existe uma origem diferente a partir das células da medula óssea vermelha para esses grupos celulares. Mas, sim, eles têm a função de secretar histamina e heparina. A heparina é um anticoagulante, contrário à cascata de coagulação. A histamina, ela é importante, pois aquela reação alérgica, ação inflamatória. Então, em situações, essas células vão trabalhar promovendo a liberação de heparina e histamina, mas não essa de origem ali que eu estava pensando no monócito. Refere-se às células de um tecido com matriz extracelular líquida. Parte líquida do sangue, puxa no seu cérebro esse nomezinho plasma. Isso é verdadeiro, eu ia fazer um P e aí me perdi. A parte líquida do sangue, plasma. E aí esses monócitos mergulhados lá. Então essa parcial é uma parcial verdadeira.
16. Cita células em cujo núcleo ocorre a transcrição e citoplasma ocorre a tradução. Aí está ligado. DNA para o RNA. Você vai falar, opa, DNA para o RNA. Transcrição ocorre no núcleo. RNA para a proteína. Esse fenômeno chama-se tradução. E a tradução ocorre no citosol ou citoplasma. Lá no citoplasma, porque eu tenho a participação do ribossomo, do RNA mensageiro, do RNA transportador, para executar a famosa síntese de proteínas. Então, transcrição DNA para RNA, tradução RNA-proteína, brilhamos, parcial 1, 2, 8 e 16. Você vai somar 24, 25, 26, 27, pintar no gabarito e brilhar. Pontuação total para você. Na questão 2 para você na tela. Imagine que você encontrou um pedaço de papel contendo um trecho de um livro de biologia sobre a estrutura das células. Nele consta o seguinte fragmento de informação. Uma região preenchida por um fluido denominado estroma. Uma solução aquosa contém DNA, RNA, ribossomos e várias enzimas. Após ler esse fragmento, você afirmaria que essa informação se refere a uma célula procariótica. Essa região ocorre em células de seres autotróficos fotossintetizadores. O descrito na informação é exclusivo dos seres unicelulares. Há, nessa região, bolsas membranosas achatadas e empilhadas contendo clorofila. Essa região é denominada estroma, onde ocorre a fixação do carbono presente no CO2 pela enzima Rubisco. Uau, a UEM começou aí a mostrar quem é o UEM. Então vamos lá, 01. Refere-se a uma célula procariótica? Não, porque o estroma é aquela parte gosmentinha, gelatinosinha, de uma estrutura chamada de cloroplasto. Os cloroplastos têm essa região chamada de estroma. A mitocôndria tem a região chamada matriz mitocondrial. A matriz é o espaço gelatinoso, onde ocorre o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, na mitocôndria. No cloroplasto, estroma, e ali ocorre sim a fase escura, o ciclo das pentoses, a fixação do CO2. Mitocôndrias e cloroplastos, segundo a teoria da endossimbiose, eram micro-organismos procariotos nos mares primitivos e foram fagocitados. Então, tudo isso de lembrancinha bonitinha. Estroma, foquinho no cloroplasto. Parcial 01, então, falsa, porque os cloroplastos são comuns nos eucariotos. E a questão falou em procarioto. Então, isso é miguezinho, parcial 01. Parcial 02. Essa região ocorre em células de seres autotróficos fotossintetizantes? Perfeito. Fala para mim quem é autotrófico fotossintetizante. Os vegetais. Briófitas, pteridófitas, gímeos, anjos fazem fotossíntese. As algas, que podem ser unicelulares ou multicelulares, eucarióticas, sim, contêm cloroplastos, executam a fotossíntese. Ô Sochi, mas eu já ouvi falar que bactéria faz fotossíntese, que cianobactéria faz fotossíntese. Perfeito, mas não possuem cloroplasto. Então, os pigmentos, a clorofila A e os outros pigmentos auxiliares ficam dispersos ou associados em membranas. Então, principalmente a associação com membranas para ocorrer uma cadeia transportadora de elétrons, mas procariotos fotossintetizantes não apresentam cloroplastos. Então, fica a dica, vai aparecer no domingo algo relacionado com fotossíntese. Parcial 08, tô acelerado. É a parcial 04. Desculpa. É a parcial 04. Essa parcial 04 falava para você. O descrito na informação é exclusivo dos seres unicelulares. Ô Miguel, isso aqui é ser pluricelular. Então os vegetais, tá difícil hoje. Os vegetais são pluricelulares, são eucariotos, são autotróficos e o cloroplasto vai estar ali trabalhando. Então, miguezinho. 08. Há nessa região bolsas membranosas achatadas e empilhadas contendo clorofila. Cara,
vai para dentro do cloroplasto e você vai ver bolsinhas chamadas de tilacoides. Os tilacoides formam, quando eles ficam empilhadinhos, os granum. E o conjuntinho de granum forma a grana. Então, uma bolsinha é um tilacoide. Um monte de pilhas de bolsinhas nós chamaremos de granum. Várias pilhas nós chamaremos de grana. Então, a fase clara da fotossíntese ocorre na membrana do tilacoide, nos granum ou grana do cloroplasto. Então, lá dentro do cloroplasto, vou desenhar um cloroplasto em vermelho, porque eu não tenho verde, tem a membrana interna e existem bolsinhas aqui associadas, empilhadinhas. E essas bolsinhas são os tilacoides. Uma pilha de bolsinha, granum, vários granum, grana. Chato você. Cara, são nomes específicos que podem aparecer na sua prova. Então fica ligada, filha, para você brilhar. E eu quero te ver na UEM. Essa região é denominada estroma, onde ocorre a fixação do carbono presente no CO2 pela enzima rubisco. Sim, a rubisco é uma ribulose, carboxilase, oxigenase. Ela vai, sim, captar o CO2, sequestrar o CO2, retirar o CO2 da atmosfera. O sequestro do CO2 é a retirada desse CO2 na atmosfera, ele entrar nesse ciclo das pentoses e aí formar compostos orgânicos. As plantinhas, as alguinhas são seres autotróficos. Elas têm que produzir os seus compostos orgânicos. E essa produção vai vir intensamente a partir dessa fonte aqui de carbono. O CO2 é o carbono na forma inorgânica. E aí, a partir dele, serão produzidos açúcares, aminoácidos, proteínas e outros componentes importantes na vida das plantinhas. Ácidos graxos é um ser autotrófico e o cloroplasto é um centro de produção de um monte de coisa. Rubisco é a principal enzima do estroma, talvez a enzima mais abundante do planeta Terra, essencial para colocar o CO2 lá na construção de cadeias carbônicas. Então, 16 mais 8, 24, 25, 26, brilha no gabarito, 26, 2 e 6, e é nosso, mais pontinhos para nós, questão inteira. 3. Sobre o processo de mitose, assinale o que for correto, subiu a 3. Durante a anáfase ocorre a duplicação dos cromossomos. Nas células procarióticas, a mitose ocorre para a reprodução do organismo. Possui uma fase em que os homólogos se emparelham, formando sinapses e permitindo a permutação. Quando há a não disjunção cromossômica com erros na distribuição dos cromossomos, ocorre a aneuploidia. Na telófase, ocorre o encurtamento dos telômeros, caracterizando a denominação da fase. Parcial 01, durante a anáfase ocorre duplicação dos cromossomos. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs ou dos cromossomos irmãos. Das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. Imagina que você tem o cromossomo assim, assim. As fibras do fuso estão aqui aderidas. E aí, puxa para lá, encurta daqui, encurta dali, de repente, separa. Tuf. Uma para cá, tuf. Outra para cá. Separou. Beleza? Lá na fase S da interfase, duplicava o DNA. E lá, quando esse material genético está todo descondensado, todo balançado, todo largadão, nós chamamos de cromatina na interfase. Eu vou conseguir visualizar os cromossomos durante a divisão, porque aí esse material genético vai sendo condensado. Mas aqui não tem duplicação, aqui tem separação dessas cromátides. Tudo bem? Duplica DNA, fase S, interfase. E eu só vou visualizar bem bonitinho esse cromossomo, melhor fase de estudo, a metáfase, no máximo de condensação. 0,2. Parcial 0,2.
Nas células procarióticas, a mitose ocorre para a reprodução do organismo. Parou. Célula procariótica não tem núcleo, não faz mitose. Não há mitose em bactéria, em cianobactéria. Não há mitose em ser procarioto porque eles não possuem núcleo. Então é miguezinho. Que ela faz essa ciparidade ou bipartição, uma BAC forma duas, e esse processo é um processo assexuado de reprodução. Ah, mas e uma ameba? Ah, uma ameba é um ser eucarioto unicelular. Aí, quando ela faz a mitose, ela está reproduzindo. Mas é um eucarioto unicelular, a ameba. Aí sim, a bactéria não, porque não tem núcleo. 04. Possui uma fase em que os homólogos se emparelham, formando sinapses e permitindo a permutação. Permutação ou crossing over. Pareamento de homólogo. Ai, que bom, mas não é em mitose, não é em mitose. Isso vai ocorrer na meiose. Lá na prófase 1 da meiose, você tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, subfases. E lá, paquíteno, diplóteno, troca fragmento de cromossomos homólogos e tu tem um tal de crossing over. Então essas frases aí não encaixavam na mitose e sim na meiose, esses acontecimentos. Quando há a não disjunção cromossômica, não disjunção é a não separação aqui. Se não separar essas cromátides, ela pode ir duplicada por uma célulazinha e a outra ficar sem. Então eu posso ter uma variação na quantidade de cromossomos. Olha só como o nosso querido amigo é específica. Quando há a não disjunção com erros na distribuição, ocorre aneuploidia. Sim, porque lá nas alterações cromossômicas tem as euploidias. Quando você tem aumento no lote cromossômico. Uma célula 2N se tornar 4N, se tornar 3N. Então você aumentou lotes cromossômicos. Agora, na aneuploidia, uma célula é 2N, mas ela ganha um cromossomo. Ela perde um cromossomo. Lá na trissomia, ganhou um cromossomo, tem uma copinha extra, 3. Ao invés de ter um cromossomo papai e mamãe, tem mais um, que ou veio do pai ou veio da mãe, biologicamente falando, esse cromossomo, porque não ocorreu uma separação adequada. Então, na aneuploidia, ganho ou perda. Mas pode ocorrer durante a mitose, Sochi? Sim, se não separar as cromátides adequadamente aqui na anáfase, aquela célula pode receber uma cromátide a mais e a outra não receber. Aqui é cromátide quando está ligada, depois separou é cromossomo simples. Então, você pode ter célula sim com um número maior de cromossomo e outra com um número menor. Uma ganhou, outra perdeu. Então, quando há ganho ou perda no número de cromossomos, isso é aneuploidia. Perfeito. Na telófase ocorre o encurtamento dos telômeros, caracterizando a denominação da fase. Quando duplica o DNA, cada duplicação do DNA tem enzimas como a telomerase que atuam desde lá no processo da duplicação. A telófase é a fase final, telos significa fim ou completo. Então ela é oposta à prófase, mas a ação das enzimas telomerase, elas estão lá durante a duplicação do DNA, durante a interfase. Então cada vez que duplica o DNA, encurta uma região final chamada telômero. Então aqui, aqui, aqui e aqui existem os telômeros. Existem alguns pesquisadores que vão falar para nós assim, ó, cada vez que o cromossomo duplica, cada vez que duplica o DNA e depois duplica o DNA e depois duplica. Cada duplicação vai encurtando o telômero, vai encurtando o telômero. O telômero é uma região final, telos é uma região da extremidade, final. E ele serve como uma proteção, cada vez que ele vai encurtando, encurtando, vai chegar um momento que encurta ou perde essas partezinhas finais e vai chegar um momento que ele vai começar a perder pedaços do DNA funcional ali. Então é uma das hipóteses que nós temos para envelhecimento celular em alguns tipos celulares, em alguns tipos de organismo, mas tudo isso é muito pesquisado. Ah, mas o cromossomo é simples, ele tem um telômero nessa extremidade, nessa extremidade. Quando ele está duplicado, tinha telômero aqui, tinha telômero aqui, tá? Então esse telômero está na porção final. E como que é o nome desse meinho aqui?
centrômero. E o centrômero, ele pode ter uma variação de posição. E os cromossomos podem ser classificados em acrocêntricos, telocêntricos, metacêntricos e submetacêntricos, de acordo com a posição do centrômero. No nosso cariótipo, meu e seu, no cariótipo humano, nós não encontramos cromossomos chamados de telocêntricos, onde o centrômero ficaria bem na região dos telômeros. Nós temos cromossomos acrocêntricos, metacêntricos e submetacêntricos. Então, bem intensa, me perdoa, bem intensa, mas a UEM é muito intensa. E o meu objetivo é preparar você para domingão se defender da Universidade Estadual de Maringá e acertar o maior número de questões. Se você gostou, deixe seu like, indica um amigo que vai fazer o UEM. Se teve dúvida por causa dos termos, da velocidade do SOST, manda aí. O mais rápido eu respondo você. Uma boa prova, uma boa prova para você, focado, focada na UEM. Abração e bom estudo a todos.